E aí, beleza? Tranquilão? Acho que é isso, né? Vamos nessa, vamos nessa. Ainda não nasceu a Maria Antônia, hein? Respeitar as mães, mas tentar alertá-las de que cuidado, cuidado. Tomem cuidado. Estou saindo agora às 2h49, como você está vendo aqui. Saindo agora. Nossa, que perigo da porra. Deixa eu arrumar isso aqui. Não pode, né, mano? Desse jeito aqui não dá, né? Se eu vou ter que mexer nisso. Que saco. Realmente é difícil carregar isso aqui pelos lugares, viu, cara? Preciso arrumar uma forma menos perigosa aqui. Não, do outro lado. Beleza? Fique aí então. Mesmo que batendo. Posso fazer muita coisa em relação a isso. Vamos lá? Bom, saindo nesse horário porque estou indo resolver uma coisa que há mais de 2 anos começou. Eu comprei meu carro do Sidney, meu queridíssimo amigo Sidney. E o Sidney me informou, o carro é espólio. O dono está no nome de uma pessoa falecida. Ele comprou esse carro da amiga, uma amiga de confiança, e uma amiga de confiança do meu amigo de confiança, para mim, por enquanto, ainda é uma pessoa de confiança. E informou que o processo de inventário estava em andamento e que não deveria ser algo muito duradouro, mas se alguma coisa acontecesse, ele daria um jeito, me devolveria o dinheiro, me arrumaria outro carro, enfim. E o que acontece é que eu adoro meu carro, meu velhinho, todo esculhambadinho, lataria feia, coitado. Mas é o melhor carro que eu já tive, sem sombra de dúvidas. E não tenho interesse em vendê-lo, não tenho. Cheguei a pensar nisso agora, quando eu fiquei desempregado, para comprar um carro novo e fazer um Uber, mas não. Olha o que é isso, olha o que é isso. Meu Deus do céu, a pessoa parou no meio da Marginal Pinheiros. Avião, mano. E os trâmites foram rolando aí do processo do inventário. Sempre que eu pedia uma informação de como andavam as coisas, a pessoa foi muito tranquila em me passar as informações. Depois de um tempinho, o próprio Sidney me passou o contato dela, disse que para eu ficar à vontade, que é uma pessoa tranquila e tudo mais. Os dois estão fazendo merda. Aí quando um faz merda na frente do outro, o outro reclama. Aqueles dois garotinhos aventureiros ali. E eu sei que ela me informava quando acontecia alguma coisa, faltava tal documento, isso, aquilo, tal. E agora está numa fase, eu acredito que final, mas eu não vou colocar todas as fichas nisso também.
agora está numa fase ah, mais avançada do processo e hoje o, o juiz do cartório pediu que fosse apresentado o documento atual do carro, o documento licenciado do carro. E como a gente usa o carro todo dia, com o carro em casa, tudo, a gente... Não, né? Não vou pro túnel, não. Nem sabia que dava para entrar no túnel aqui. Eu me prontifiquei a levar o documento lá no cartório, apresentar, e se forem ficar com o documento que me deem uma documentação que eu possa usar, ou que me devolvam e eu já vou embora com ele, tudo certo, tudo tranquilo. E é isso que eu estou indo fazer lá na Augusta 1638, no cartório. Estou indo encontrar a Juliana, não a conheço pessoalmente. E aí, mano, é possível aqui? Não. E não quero nem usar o Waze, de moto a gente tem muito mais tranquilidade. E agora? Por cima ou por baixo? Não faço ideia. Então eu vou por cima, porque eu não sei. Efetivamente eu não sei. O que eu sei é assim, estou dando um passeio diferente para nós hoje. Um caminho que provavelmente eu nunca tenha filmado. Só ônibus. Não é pra estar aqui não, mano. E que o que eu sei, que eu me lembro, eu pegava ônibus nos meus áureos tempos de office boy, que começavam na Rua Augusta, que começa lá no centro de São Paulo, e que terminavam aqui na Ponte Cidade Jardim, na Marginal de Pinheiros. E a avenida, e a Rua Augusta tem... eu acho que o túnel era a melhor opção mesmo. A avenida e a Rua Augusta tem alguns nomes, né? Eu acho que eu estou na Avenida Cidade Jardim. Em algum momento ela vai ser Avenida Europa e depois ela se transforma em Augusta. Mas é a mesma rua, a mesma retona. E eu saí um pouco mais cedo para não me preocupar com o horário. Tenho que estar lá às 3h30. O horário marcado é 3h30. Acredito que eu deva chegar lá umas 3h10, 3h15, 3h15 no máximo. E de moto é muito mais fácil até para estacionar. Então vamos ver. Tem que apresentar e tomara que logo eu tenha já a definição do documento pro meu, de poder passar o documento para o meu nome. Não sei como funciona, serei orientado provavelmente em relação a isso. E vamos para o próximo passo, né? Eita, mas agora que eu percebi. Olha que legal, eu não posso continuar na avenida. E era ali que eu precisava estar, hein? Puta que parox. Legal isso, hein? Como é que eu faço? Burrão, burrão, burrão. Como é que eu saio daqui? Vamos ver se... Acho que por aqui, fazendo retorno ali. Não posso ficar me atrasando muito não. Também não saí super mais tranquilo não. Eu saí meio justo. Eu tenho o direito de errar, mas não muito. Região bem chique aqui. Andava por aqui também, já andei por aqui bastante. Aí, ó. Certo?
Vamos lá. Então no caminho aqui eu vou tentar fazer alguma resenha aqui de alguns assuntos que eu escolhi. Eu espero que a bateria dê pra eu. Hoje vai ser, se o vídeo da volta vai ser um pouquinho maior, porque eu quero também na volta continuar, pelo menos filmando o caminho e ficando de boa. Existe uma correlação. Isso aqui. Agora eu acho que eu estou na Avenida Europa, que a divisão era essa. Que coisa, né, mano? Não é uma rua muito amigável para as motocas, não, hein? Mas ainda dá. Devagarzinho a gente chega. Mais rápido que os carros, com certeza. Quero falar sobre incesto. Incesto é o termo religioso, místico ou popular para se dizer de relação de parentescos próximos, principalmente pais e filhos ou irmãos, relação sexual ou irmãos, pais com filhos ou irmãos. É uma relação extremamente proibida, não tem, fortemente proibida pela Bíblia, por várias, né? Não conheço alguma que não trate do assunto, alguma religião, mas as que eu conheço não tratam, não permitem, não deixam muito claro a proibição disso. E não estou aqui julgando, não, muito pelo contrário, tá? Eu quero usar isso para dar Avenida Europa, para dar a explicação certa para questões de que em alguns momentos houve a utilidade nos dogmas e nos conceitos religiosos puros para se tratar uma questão que pudesse ser problemática até, entre outras questões, para a saúde pública. É importante que a gente tenha isso em mente, para não ficar só também na questão da crítica a tudo o que a religião já fez. Eu sempre falo isso, que numa época em que não havia nada, ela foi a ciência. Não havia ciência, então ela foi a ciência. Ela inclusive patrocinou ciência. Isso é importante que se diga. Cientistas, alquimistas e estudiosos acadêmicos e intelectuais da Idade Média foram todos financiados pela Igreja. Voltemos. Há um conceito, há uma... Esses dias eu estava vendo um vídeo, está passando uma série muito bacana na neurologia, que é a origem da vida. Ele está explicando a origem dos primórdios da vida, dos organismos mais simples, unicelulares. Ele precisa saber para onde vai, precisa entender se vai para cá ou para lá. E não está com vontade, né, de saber. Ó, você vê como é? Você vê como dá vontade de dar um murro? É gente que não existe, cujo resto do mundo não existe para elas, né? A Rua Colômbia também, eu esqueci disso. Então ela é Cidade Jardim, Avenida Europa, Rua Colômbia, porque ela é Jardim Europa, depois ela é Jardim América e depois ela é Rua Augusta. Daqui a pouquinho, inclusive. E dessa vez está tratando do assunto de como surgiu o seriado de neurologia da origem da vida. Está tratando do capítulo de como surgiu a reprodução sexuada e não a assexuada, que são as primeiras reproduções dos organismos mais simples, que é a reprodução por si só, a duplicação, amebas, vírus,
células ou organismos unicelulares que simplesmente se dividiam em dois e se transformavam em dois. Não existe a mãe e o filho nesse conceito, existe o gêmeo, o par. Quem é o original e a cópia não tem importância, porque na verdade é apenas a transmissão genética de uma cópia. E a possibilidade da mutação dessa cópia é muito pequena. E há estudos que dizem, que deixam esta questão respondida sobre em algum momento ter aparecido a reprodução sexuada. Aqui já é Rua Augusta, eu acho. E que número que eu tô? 2900. Eu acho que ainda é aqui, hein? Acho que não é do lado de lá da Paulista não, hein? Bacana. 1638, tem que lembrar. Aqui é ímpar, então é do lado de lá ainda. 1638. E que diz que entre as opções e as respostas abordadas, diz claramente que a reprodução sexuada ela apresenta uma vantagem muito grande, que é justamente a mutação dos descendentes e a miscigenação dos genes dos pares. Isso fornece maior resistência e maior variedade de opções para a próxima geração. É uma geração mais forte que a anterior no conceito biológico da coisa. E esse conceito biológico você pode considerar até inteligência, por que não? E este mesmo capítulo lida exatamente com a questão do porquê que a reprodução sexuada com indivíduos de parentesco muito próximo são prejudiciais, porque a natureza se protege desse tipo de reprodução, justamente porque ela oferece riscos de que a geração seguinte não tenha variação genética e isso não gere uma vantagem àquela espécie. E evidente que é muito comum que parentes muito próximos que se reproduzem entre si, isso em qualquer animal você pode ver, tem a tendência de que uma variação maior dos indivíduos nasçam defeituosos, com algum problema de mobilidade. E aí eu junto uma coisa com a outra. Vamos dizer que num tempo onde não tinha ciência e onde a única sabedoria disponível era de quem podia estudar, e quem podia estudar eram os clérigos ou os religiosos, nesse tempo faltam 500 metros. Nesse tempo, eu acho que vai ser do outro lado da Paulista, hein? Agora eu não sei. 1638 deve ser do outro lado da Paulista. A leitura de um líder religioso, quando da constatação de filhos defeituosos gerados por parentes próximos, isso acontecia, por exemplo, entre reis, entre nobres da sociedade. E a explicação plausível para essas pessoas, aceitável e disponível, era de que era uma relação amaldiçoada pelos deuses. Você viu que legal? Aonde a gente chega? Biologicamente é totalmente reprovável uma relação entre parentes. Quanto mais próximo o parentesco, maior risco aos descendentes você oferece e principalmente maior risco a continuidade daquela espécie. 1638, deixa eu ver. 16º. Dá pra pôr a moto aí? Acho que dá. Acho que dá. Vou tentar. Acho que consigo sim. Já é feito pra isso.
vamos continuar esse assunto daqui a pouco. Beijo do gordo. Até mais. Vamos lá? Certinho. Piscando porque tá rodando. Valendo. Boa tarde. Prontinho. Terminada aqui a parte de hoje. E vambora. Ainda tenho que parar no farol e fechar esse capacete. Tá aberto meu capacete. Bom, que demorou aí 1h e pouquinho, mas eu tô saindo um pouquinho mais cedo de qualquer jeito. Vai me dar tempo aí de correr atrás das minhas coisas. Ainda preciso fechar, comprar um carvão. Foi tudo bem. Na verdade, o que eu vim aqui fazer só foi realmente deixar meu documento para que fosse mostrado, homologado, autenticado, tudo direitinho. Tá aqui, tem que lembrar de colocá-lo no carro e deixo lá no lugar que tá e tudo certo. Próximo passo provavelmente vai ser vão emitir um documento no nome dela. E aí, com esse documento no nome dela, ela assina a transferência e passa pro meu nome. Essa é a Avenida Paulista. Quando eu contei que eu trabalhei aqui, ali tá vendo uma bandeira argentina tremulando ali? No próximo quarteirão, na esquerda, esse é o prédio do Banco de la Nación Argentina. Na verdade não é, né? O Banco de la Nación Argentina é só embaixo. Eu trabalhei aí era o prédio da Ticket Serviços. Bons tempos, outros tempos. Olha lá, Banco de la Nación Argentina. Edifício Avenida. Depois eu fui para esse outro prédio aqui da esquina, que era na Incentive House. Bom, aqui eu pego a Rebouças, desço e saio rapidamente num lugar onde sempre vou por ele. Tá bem adiantado aqui meu horário, tudo certinho, então vamos nessa. Vamos pra casa e tudo certo. E tudo certinho. Eita, nós. Sabe pra onde vai aí, bro? Vai vir pra cá ainda, sem dar seta. Pra ele é importante atrapalhar, né? Nossa, quanto tempo eu não colocava, não andava de moto sem blusa, né? Hoje chegou aí, diz que em alguns lugares 28 graus. Mesmo amanhã foi uma manhã bem mais tranquila. Estão sendo, né, um pouco mais amenas essas temperaturas, ainda um pouquinho geladinho, tudo. Não dá para dispensar a luva, não dá para dispensar uma jaqueta, nem que seja não tão grossa. Falar sobre o que eu estava falando. Termino essa questão da visão do incesto para a Bíblia e da visão científica do conceito de incesto.
união e reprodução entre indivíduos de parentesco muito próximo já é sabido cientificamente que gera grande probabilidade de leva a grande probabilidade de gerar indivíduos com deficiências congênitas. E isso é uma forma da natureza se proteger. E claro, quando você não tinha essa definição, esse conceito, quem é que veio falar para você que isso era errado? Um líder religioso. Ele falou, ele escreveu e foi implantada uma forma de comportamental, mais uma, que a religião fez. Para o bem. Porque, embora o conceito tosco de que, sei lá, os deuses não gostassem desse tipo de união, ou algum deus não goste, foi uma interpretação. Certinho, viu? Certinho. Perfeita a forma como você saiu da sua via e entrou na minha. Perfeito. O problema é que ela não... Ai, caramba. Tá complicado hoje, hein? Complicado hoje. E daquelas coisas que eu falo que a explicação é sempre relativamente tosca, simples e dogmática, impositiva, mas o resultado é bom. E por isso que eu falo que durante muito tempo toda a imposição religiosa manteve o homem, o ser humano, a espécie humana mais protegida biologicamente, cientificamente falando. É só um exemplo, mais um exemplo que eu estou colocando em outra forma de raciocínio para explicar e para deixar claro que a gente não deve ter raiva da religião, a gente não deve ter mágoa do que a religião pode fazer hoje. Na minha opinião, simplesmente o momento agora era de virar e falar obrigado por tudo, fechamos o livro e agora não, né? Há muito tempo. E seguimos por nossa conta, valeu. Já identificamos os seus enganos, já agradecemos muitíssimo o resultado do seu trabalho. Se não houvesse uma religião para condenar veementemente a prática abusiva do sexo, num momento em que a gente não tinha nem conceito mínimo de higiene, né? Não fosse eles condenarem, ameaçarem com o inferno, uma muito maior parcela de jovens de 13, 14, 15 anos teria morrido de sífilis, gonorreia, doenças sexualmente transmissíveis. Quem sabe um HIV já não tivesse aparecido no primeiro milênio da era cristã, ou antes disso, não sabemos. Né? É por isso que eu coloco dessa forma. Obrigado, foi bom, era o que tinha e era o que assegurava. Agora, valeu, vamos para o próximo passo. Quando parou de evoluir, vamos para o próximo passo. E há muito pouco a evoluir em conceito religioso, a não ser que se criem novos conceitos religiosos. O problema é que hoje a gente consegue identificar esquisita você, hein, senhora? Não quer nem saber, né? Não quer nem saber. Eu prefiro ser antipático do que ajudar alguém. Eu prefiro ser antipático e ganhar uma briga do que tentar me colocar no lugar de alguém. Vai, uma viradinha de meio grau
no volante dela, ela não atrapalharia o motociclista para passar, já que ela já ia ficar parada mesmo. Enfim. Tá bom? Deu para entender? Incesto em relação à Bíblia, à religião, incesto em relação à ciência. A explicação científica, a que vale. Prontinho, agora já é um caminho que vocês já me viram fazer, que é o que eu sempre faço, ultimamente. Nos últimos meses aí, né? Na verdade teve um intervalo de alguns meses, porque esse caminho mesmo aqui eu sempre fiz, durante uns bons anos atrás. Nos últimos dias começaram a circular algumas tentativas, né, de denegrir a questão básica deste assunto que tem circulado pelos meios políticos e éticos brasileiros. Hoje eu já cheguei a receber uma notícia urgente que acabam de prender. Foram duas, né, na verdade. Uma que prenderam o Glenn e outra que o Glenn emitiu passaportes transitórios, passaportes urgentes para os seus filhos. É interessante que a gente diga duas coisas. Não há nenhum crime em nada que o Glenn tem feito. Ele é um jornalista. Só para dar alguma referência, se você respeita alguém que ganhou um prêmio Pulitzer, que é o maior prêmio do jornalismo mundial, eu acho que dá pra gente levar um pouquinho a sério não só o que ele escreve, mas também como ele pensa e como ele age. Não há o que prender, embora a tática seja já antiga. O Palocci do PT que o diga, quando tentou identificar, tentou fazer investigações financeiras sobre um cidadão que estava pondo tudo a perder no governo do PT. Então, enfim, não tem o que achar, não tem o que procurar, não tem o que fazer, porque além de tudo tem essa, porque esse cara é um cara de extrema correção pessoal, legal e ética. Segundo, que pode ser até que ele tenha filhos de casamentos anteriores e tudo, mas o mano, ele tem um relacionamento com o deputado David Miranda, do PSOL. Ele é homossexual. Acho que ele não tá com os filhos já há um bom tempo, né? E deixa pra lá. Eu não vou aqui ficar explicando fake. Eu só digo, é fake, pronto, acabou, não tenho... porque sabemos o quanto é fácil identificar. Mas para alguns é o suficiente. É a mascarazinha que faz o burrinho dormir melhor no monte de alfafa que é a cama dele. Agora, hoje parece que a Polícia Federal prendeu 4 suspeitos de hackearem o celular do Moro, Deltan e mais aí algumas pessoas. O Paulo Guedes já mandou dizer que hackearam o dele também. Alguém está tentando esconder alguma coisa. Mas não fosse a capacidade que eu sei de produzir mentiras e a pouca... como é que eu posso dizer? O pouco cuidado, o pouco
senso crítico, o mínimo, que quem quer ouvir esse tipo de notícia dedica a isso, dá certo temor de saber o que eles vão fazer agora. Quais os próximos passos de inventar, a se inventar. Ó, não olha no retrovisor, tá aí, no corredorzinho, de boa. Tem que passar a enxergar, velho. Tem que olhar retrovisor, mano. Não é assim que funcionam as coisas, não. Comecem a se preparar para a chuva de fakes que essa prisão aí vai produzir. Vou tentando contar algumas no decorrer dos próximos dias, mas haverão bastante. E fakes que poderão ser usadas judicialmente, inclusive, para proteger os envolvidos nesse momento triste da nossa história, nesse episódio também triste da nossa história. A melhor definição eu vi num grupo, que é inclusive um grupo bem radicalmente esquerdista, onde o cara pergunta assim: se o que estão publicando não é verdade, por que estão prendendo alguém? Já entendi. Entendi porque tá todo mundo parado. Esses caras estão multando as pessoas. Essas viaturas, elas multam a gente. Não sei se no sentido de a mais de 40 por hora no corredor, porque tem essa questão, ou se tem a questão da distância. Eu tomei uma multa esquisita uma vez. Tem a questão da distância das laterais dos carros e tudo mais. Enfim, algum limite de largura permitido para se ultrapassar no corredor, sei lá. Está sendo bem comum ultimamente. Então, vão começar a fabricar do lado de cá os conceitos extraoficiais, aqueles que viajam nas mais criativas histórias, como o tal do pavão misterioso que apareceu aos primeiros dias das primeiras informações, dos primeiros momentos da tal da Vaza Jato, que já claramente deixou a gente ver o seu posicionamento, o seu lugar, a sua disposição nesse quadro todo, que foi de mostrar uma teoria da conspiração medíocre de que o governo russo pagou para um hacker o recolhimento das informações e depois entregou para o Intercept, que é o jornal que está em parceria com algumas outras mídias maiores, fazendo as divulgações. Depois se descobriu, muito rapidamente se descobriu que as supostas provas que ele estava mandando lá eram escritas erradas, ou seja, montagens toscas para tentar colocar uma teoria, encaixar alguma coisa nisso aí. É a mesma base de neguinho que acha que o governo Bolsonaro parou de pagar propaganda para Globo. Ai, caraca, hoje tá o dia, viu, velho? Hoje tá o dia. O pessoalzinho anda meio distraído.
mesma que diz que a Globo ataca o Bolsonaro porque ele tirou dinheiro de publicidade. E não adianta, cara. Na cabecinha oca do cara, isso basta para defender a honra dele, né? Aquela coisa de que assim, não, minha escolha tem que estar certa agora, cara. Agora eu descobri a verdade toda. E agora eu sou muito importante nesse papel todo. Isso é que faz, esse é o efeito das fakes, né? Ela faz o cara se imaginar um sabedor de coisas muito importantes, muito dignas, muito fortes. Se faz achar realmente importante é, na história toda, né? O cara ter assim toda assim uma aura moral e ética. Eita, nós tem probleminhas aqui, hein? Toda uma aura moral e ética quando ele fala dessa teoria de algumas teorias da conspiração básica, dá pra ele uma certa satisfação de que assim, eu não sou mais tão inútil quanto eu já fui. Agora eu sei, agora pararam de me enganar. Ele não vai aceitar que é mais uma enganação. Ele não vai, não vai. Tem que acontecer muito mais do que está acontecendo. Eu devo esperar você, né, bro? Devo esperar você jogar o carro em cima de mim, tá tudo certo, né? Hoje tá meio recorde das palhaçadas que já fizeram comigo. E é isso, cara. Esses imbecis, eles realmente estão achando que tem coisa muito importante que eles estão sabendo. Não importa, não importa. E quando colocaram na cabeça desses idiotas, dessa maioria de idiotas que vivem no nosso país hoje, que ligando esse ponto, ou seja, não acredite na Globo. Cacete, velho. Não acabou ainda. Ainda não acabou a coisa dos carros me fecharem. Os vagabundos aí. Quando ligou essa ponta final de dar a justificativa mais perfeita, mais justa, mais tranquila, de que informações vindas de mídia oficial, mídia representativa, mídia tradicional, tem objetivo de destruir o seu ídolo. Quando você ligou esse ponto, acabou, você fechou no pequeno, no minúsculo, no insípido cérebro desta pessoa qualquer senso crítico relativamente útil, relativamente capaz de mantê-lo pensando. Você vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Oh, caramba! Fica paradinho, deixa eu passar, fica quietinho. Porra. Não acabou, não acabou. Hoje realmente é o recorde das bostas que estão fazendo comigo. E essa satisfação que esses medíocres estão experimentando ultimamente é realmente inebite. É uma noção de poder. É realmente uma noção de poder. É uma noção de uma sensação de utilidade, uma sensação de agora eu entendo, agora eu não caio mais nas artimanhas deste mundo desumano. Sabe, é realmente triste saber que a gente, aquilo que eu brincava, que eu tirava sarro do conceito de senso crítico do brasileiro ser uma coisa tão medíocre, tão ridícula, que
pra aceitar sem falar nada certos tipos de músicas. Eu espero que tenha. Ah, tem carvão ali. Certos tipos de músicas, ele era muito mais grave do que só as músicas. Porque aí, cara, virou mídia completa. E aí já era. E aí você põe um imbecil e uma turma de filhos da puta no governo. Beijo do gordo, até mais.